O silêncio no hospital de regeneração era diferente de tudo o que André já conhecera. Não era o vazio angustiante do umbral, nem o silêncio pesado de um quarto de hospital na terra. Era um silêncio vivo, quase musical, cheio de vibrações sutis que pareciam acariciar a alma. A cada minuto naquele leito de luz, ele sentia sua mente se acalmar, seus pensamentos se ordenarem, e um repouso profundo alcançava partes de si que nunca haviam conhecido o verdadeiro descanso, nem mesmo quando estava vivo. Por horas, talvez dias, o tempo fluía de forma suave, peculiar. André permaneceu imerso nesse estado de recuperação, até que finalmente percebeu a aproximação de duas figuras. Ao abrir os olhos, viu um homem alto, de feições sérias, mas profundamente bondosos, acompanhado por um assistente mais jovem. Ambos vestiam trajes que pareciam batas luminosas. "Seja bem-vindo, meu amigo", disse o mais velho, com uma voz firme e afetuosa. "Sou o médico responsável por esta ala. Pode me chamar de Henrique de Luna." André tentou se levantar, mas o médico fez um gesto suave com a mão. "Não se esforce. Seu corpo espiritual ainda está muito debilitado. Precisamos te observar com calma." Henrique de Luna se aproximou, e André sentiu uma onda magnética de serenidade envolvê-lo. O médico colocou as mãos sobre sua testa, e André fechou os olhos. Uma sensação morna, como uma corrente elétrica suave, percorreu seu crânio e se espalhou por todo o seu corpo espiritual, despertando regiões adormecidas. Durante longos minutos, o silêncio predominou. O assistente, muito atento, manipulava instrumentos delicados que pareciam feitos de luz condensada. Ele os movia ao redor do corpo de André, como se estivesse colhendo informações invisíveis a um olhar comum. Ao final, Henrique de Luna deu um passo atrás e observou o paciente com uma expressão pensativa. André esperou, apreensivo. "Seu estado, meu amigo, é mais complexo do que parece", começou o médico. "Você traz consigo marcas profundas, não apenas da sua passagem pelo umbral, mas de uma vida inteira de excessos emocionais e desgastes íntimos. Sua estrutura perispiritual revela graves desvios provocados por hábitos desequilibrados no plano físico." André franziu a testa, confuso. "Desvios provocados por mim mesmo?" "Sim", afirmou Lísias, que acabara de entrar na sala, sorrindo. "Aquilo que chamamos de corpo espiritual registra tudo, irmão. Nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, costumes, tudo cria efeitos sutis que se acumulam com o tempo. No seu caso, foram longos anos de tensão, irritabilidade e descontrole emocional." Henrique de Luna completou. "Além disso, você abusou das próprias energias vitais. Alimentação inadequada, noites de sono insuficientes, preocupações excessivas, explosões de raiva e, principalmente, hábitos mentais sombrios. Tudo isso, meu amigo, contribuiu para o que poderíamos chamar, aqui, de um suicídio indireto." As palavras caíram sobre André como uma lâmina de gelo. Ele abriu a boca, chocado. "Suicídio eu? Jamais pensei em tirar minha própria vida." Henrique assentiu, com compreensão. "Sim, eu sei. Você não o fez conscientemente, mas o desgaste intencional não é a única forma de se autodestruir. O descuido sistemático, a recusa em se harmonizar, o desprezo pelas leis naturais da saúde, tudo isso corrói o organismo físico e espiritual. O suicídio do corpo pode acontecer lentamente, por ignorância ou indisciplina, e nesse sentido, infelizmente, você caminhava nessa direção há muito tempo." Lísias tocou o ombro do amigo, com uma expressão compassiva. "Não estamos aqui para te julgar, André. Estamos aqui para explicar. O entendimento
é parte da cura. Uma onda de vergonha envolveu André. Imagens surgiram em sua mente. Noites em claro diante de casos médicos exaustivos. Discussões ásperas com colegas. Irritações constantes com a família. Refeições desordenadas. Bebidas em excesso para aliviar as tensões. Naquele momento, ele percebeu que sua vida física tinha sido muito menos equilibrada do que imaginava. Então, murmurou ele, com dificuldade: eu sou o responsável por ter ido parar naquele lugar horrível. Henrique respirou fundo, olhando-o nos olhos. Não sozinho. Ninguém está completamente sozinho nas próprias quedas. Influências espirituais, ambientes negativos, medos, traumas, tudo contribui. Mas é preciso assumir a responsabilidade para que a cura seja verdadeira. Não o culpamos. Apenas esclarecemos para que você compreenda como reverter esse processo. O médico caminhou ao redor do leito, fazendo anotações em uma espécie de prancheta luminosa. Sua recuperação exigirá 3 etapas principais: desintoxicação magnética, para remover resíduos sombrios, reequilíbrio vibratório, através de passes, repouso e instrução mental, e renovação interior, por meio do trabalho, do estudo e da reorganização dos sentimentos. Trabalho? Perguntou André surpreso. Lísia sorriu. Aqui, tudo se transforma pelo serviço. O trabalho, na espiritualidade, é um remédio poderoso para a alma. Ele reergue, fortalece, reconstrói. Ninguém se cura apenas repousando. Henrique concordou. Mas calma. No momento, você ainda não tem condições para isso. Primeiro, precisamos restabelecer as funções do seu perispírito. Só depois virá a fase ativa da regeneração. André sentiu o impacto daquela explicação. O ambiente parecia mais luminoso, talvez porque sua mente começava a aceitar verdades que pouco antes o teriam chocado. Doutor, disse ele, com a voz baixa, e o tenho conserto? Henrique pousou a mão sobre seu ombro e sorriu, com uma ternura paternal. Todos nós temos, meu amigo. A lei divina não cria ruínas irreparáveis. O que Deus cria está destinado a crescer. Você não está condenado a nada. Apenas tem diante de si um caminho de recuperação. Um caminho que será iluminado conforme você avançar. André respirou fundo, sentindo uma centelha de esperança vibrar dentro de si. Tímida, mas viva. O passado já não podia ser mudado, mas o futuro, esse estava aberto. Eu vou tentar, afirmou ele com convicção. Mais do que tentar, disse o médico. Vai conseguir. E com isso, Henrique de Luna e os outros se afastaram, deixando André envolto na luz suave do leito regenerador. Pela primeira vez, desde que chegara ao mundo espiritual, ele não sentia culpa esmagadora nem medo. Apenas uma profunda determinação. Ele não sabia quanto tempo levaria para se recuperar, mas estava disposto a seguir cada etapa. Afinal, uma nova vida havia começado.